Tudo bem com você? O meu tema hoje é Eu gostaria de começar falando de alguns conceitos que são bem populares, mas nem sempre claramente compreendidos dentro da administração. Então vamos trabalhar 4 conceitos populares que precisam de uma compreensão mais sólida dentro da administração, que são os conceitos de produção, produtividade, eficiência e eficácia. O que é produção? Produção é quantidade, produção é volume. Eu produzo 10 unidades de um produto, por exemplo, eu produzo 50 unidades de um produto, por exemplo. Isso é produção, é quantidade. Produtividade já é a relação entre a produção e os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Tempo, matéria-prima são fatores de produção. Então, quando a produtividade é maior, é quando essa relação entre o que é produzido e os fatores de produção é maior. Por exemplo, um funcionário ele produz 10 unidades de um produto em um dia. Um outro funcionário produz as mesmas 10 unidades desse produto em 2 dias. Ora, obviamente que o funcionário 1 é mais produtivo do que o funcionário 2. Como que eu faço esse cálculo? Olha, 10 dividido por 1, 10 unidades produzidas por um dia, dá 10. 10 unidades produzidas dividido por 2 dias, são 5. Logo, o funcionário 1 tem uma produtividade 10, enquanto o funcionário 2 tem uma produtividade 5 nesse meu exemplo. Logo, eu concluo que o funcionário 1 é o dobro, tem o dobro de produtividade do funcionário 2. Então, a produtividade é diferente da produção. Produção é quantidade, produção é volume. Produtividade é uma relação entre esse volume e os fatores de produção, matéria-prima, tempo ou qualquer outro fator de produção que esteja envolvida nisso, ok? Agora a gente parte para o conceito de eficiência. Eficiência, o que a gente pode trabalhar como eficiência, gente? Eficiência nada mais é que o bom uso dos recursos. O funcionário mais eficiente, a máquina mais eficiente, o processo mais eficiente é aquele que faz uso mais adequado dos recursos, que faz um uso mais econômico dos recursos. Um exemplo hoje é os ares condicionados. Mais modernos, eles são mais eficientes que um ar-condicionado mais antigo. Por quê? Porque ele economiza energia, ele gasta menos energia, ele tem um uso mais eficiente da energia. Então, nós dizemos que o ar-condicionado atual, inverter, que eles são chamados inverter, eles são mais eficientes que os ares condicionados mais antigos que gastam mais energia. Trazendo para as máquinas em geral dentro de uma organização, dentro de uma linha de produção, obviamente que as máquinas mais modernas, as máquinas mais recentes, que usam tecnologia mais nova, são mais eficientes que as máquinas mais antigas, que gastam mais energia, que gastam mais matéria-prima para a produção, tem um acabamento não tão bom quanto as máquinas mais modernas. Para os funcionários, quem é o funcionário eficiente? É aquele que faz uso das ferramentas, é aquele que conhece as ferramentas, que tem um conhecimento, que tem uma habilidade superior. E só há uma forma de eu melhorar a minha eficiência enquanto funcionário. A forma disso acontecer é quando a gente investe em conhecimento. Então, ao investir em conhecimento, ao investir em educação, eu me torno mais apto a usar uma ferramenta, ou mesmo eu descubro uma ferramenta que eu não conhecia.
e eu me torno mais eficiente. Eu posso conhecer profundamente o Excel e automatizar algumas funções para gerar tabelas dinâmicas, utilizar o Power BI, ou eu posso ser um usuário de Excel que sabe fazer apenas o básico. Obviamente que um usuário mais avançado é alguém mais eficiente no uso da ferramenta que um funcionário, que uma pessoa que não tem toda essa habilidade. Então, quando nós falamos em eficiência, nós estamos falando no bom uso dos recursos. A pessoa mais eficiente, ela faz uso dos recursos de uma maneira melhor, ela faz uso desses recursos de uma maneira mais produtiva para a organização. Isso depende do quê? Depende de habilidade, depende de treino também para eu fazer uso melhor de uma ferramenta e depende de estudo. Depende do aprofundamento teórico e desse aprofundamento prático para se exercer, para se ganhar em eficiência. Por último, nós temos a eficácia. O que é a eficácia? Eficácia é resultado. Quando nós falamos em eficácia, nós estamos falando em atingir o objetivo proposto. O que é a empresa eficaz? O que é o funcionário eficaz? É aquele que atinge o resultado. Porém, e isso é importante frisar, que eu posso ser eficaz com uma eficiência muito baixa. Eu posso atingir o resultado desejado gastando muita matéria-prima. Aquela pessoa no escritório que ele faz um bom ofício, ele faz uma boa carta comercial, mas ele erra tanto que para produzir uma única carta impressa, ele imprimiu 3, 4, 5 folhas, amassou e ficou treinando basquete na cesta de lixo. Por quê? Porque ele errou muito. O resultado final foi bom. Olha, então ele foi eficaz. Ele atingiu o resultado que era produzir um ofício, uma carta adequada para um propósito específico que a organização dele desejava. Então, ele foi eficaz. O que lhe faltou foi eficiência. Provavelmente, se ele tivesse feito a correção direto na tela do computador e só ter imprimido a carta na hora que ele tivesse a certeza que o resultado estava pronto, ele teria economizado recursos de tinta, papel A4 e o próprio tempo dele. Então, aí que é a diferença. Eficiência é o bom uso dos recursos. E eu posso usar esses recursos e não atingir resultados. Eficácia é alcançar o resultado desejado, o resultado proposto. E eu posso ser eficaz sem ser eficiente. E por último, nós temos a efetividade. O que é a efetividade? É o bom uso dos recursos, atingindo-se os resultados. Um funcionário, uma empresa efetiva é aquela que é eficiente com eficácia.